Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo ao meu canal Céus e Terra. Que a paz e graça seja contigo em nome de Jesus. Hoje nós iremos ler Gênesis 16. Feche seus olhos, silencie o seu celular. Se quiser colocar um louvor, coloque. Mas ligue a sua mente, os seus pensamentos no céu, na nossa oração. Que você consiga prestar atenção, que você consiga clamar ao Senhor, que você consiga se entregar verdadeiramente na leitura, na oração, no louvor, o que você estiver fazendo, mas que você consiga sentir a presença de Deus, do Espírito Santo, que você consiga entender aquilo que nós vamos ler, que você consiga apresentar a sua carta, o seu papel com fé, e que se você não tiver fé, que a sua fé seja acrescentada um pouco mais hoje, no dia de hoje. Aleluia, Jesus. Engrandecido seja o teu nome, Pai. Nós estamos diante da tua presença, te rendendo graças por mais um dia de vida, te rendendo graças, Pai, pelo alimento, pela moradia, pela roupa, pelo calçado, mas primeiramente pela tua presença, por estarmos vivos, pela oportunidade de estarmos diante da tua presença mais uma vez. Te rendemos graças, Senhor, por tudo, porque nós já cremos que vamos ter uma leitura abençoada, Senhor. Nós te pedimos que continue abençoando, Senhor, nos dando entendimento, direcionamento, nos dando luz sobre as tuas escrituras, meu Pai, nos dando sabedoria, entendimento, discernimento, Senhor, para nós lermos e entendermos. Deus, nós te pedimos hoje que também abençoe não só a nossa leitura, mas a nossa carta, os nossos propósitos, os nossos sonhos, as nossas metas, Senhor. Esteja conosco, Senhor, onde a nossa mão não alcança. Seja conosco pelo amor do teu nome, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que perdoe os nossos erros cometidos diante de ti, que são muitos os nossos erros, Senhor, seja por palavras, por pensamento, por ações, seja qual for o que fizemos, Senhor, queira nos perdoar, Senhor, que a tua misericórdia possa nos alcançar no dia de hoje também, ó Deus. Nós te rendemos graças por tudo que já alcançamos da nossa carta e nós te agradecemos por aquilo que ainda há de vir sobre nós, Senhor. Nós te louvamos e te engrandecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Gênesis 16. O título é Sarai e Agar. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Sara era estéril, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Quando a gente vê que ela é mencionada, como Agar é mencionada egípcia, a gente lembra do episódio que teve, né, do capítulo anterior, que fala quando eles foram para o Egito e que eles ganharam vários presentes. E talvez seja dali que venha essa serva. Então Sarai disse a Abraão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. Então, Sara, nessa parte, Sara, ela quer dar uma ajudinha para o Senhor, né? Fazendo com que Agar dê filhos para Abraão, para que ele, né, tenha uma geração, para que ele tenha filhos, para que ele continue, né, ali e que tenha herdeiros, né? Só que nessa hora você vê que Agar meio que não tem uma saída e não tem uma escolha. Ela é serva de Sarai, então ela não tem uma opção de dizer não. Naquela época era de costume, se você não pode gerar, então você pede para sua serva, ela gera
E todos ficam felizes, né? Com essa opção, né? Que não tem uma opção. E Abraão concordou. Lógico, muito difícil para Abraão, né? E Abraão concordou com o plano de Sarai. Eu acho, na minha opinião, que faltou entendimento ali para Abraão. Se Deus já havia falado com ele, já havia prometido, então eu acho que por mais que a sua mulher o convencesse, ou falasse, ou pedisse, ou implorasse para que ele lhe desse filhos a ela, ele tinha que ter convicção da promessa. Ele tinha que ter convicção de quem falou com ele. Eu tenho uma promessa, eu sei o que Deus falou comigo, então eu sei que Deus vai cumprir. Então acalma, espera no Senhor. Porque aqui, se ele tivesse um outro posicionamento, a história teria sido diferente com Agar, com Ismael, né? Não sei nem se a Ismael teria surgido, né? Mas teria sido diferente também a história para Agar. Ela não teria não teria sido tão humilhada como ela foi. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Nesse versículo a gente vê que no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 2, Abraão tem a opção, né, de concordar ou discordar. No versículo 2 fala que ele concorda com Sara para se deitar com Agar. E no versículo 4, Agar começa a olhar com desprezo para sua senhora, ou seja, para Sara. Até a Sara, nesse caso, se Abraão tivesse ido contra a ideia de Sara, até Sara seria beneficiada nisso, porque ela não passaria por essa situação. Só que você fez uma escolha, você fez um pedido e você tem que arcar com as suas atitudes, né? E Agar começa a olhar com desprezo para Sarai. Então Sarai disse a Abraão: seja você sobre a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços, e ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. E no versículo 5, a gente já vê que Sara está arrependida do que fez, porque a Agar a menospreza. E aqui a gente vê ela meio que jogando a culpa para Abraão. Só que aqui é tão forte o sentimento dela que é como se ela ficasse cega pelo sentimento de dor, pelo sentimento de desprezo, pela humilhação, por ela se sentir nesse estado, por ver que é como se eu tivesse a certeza absoluta que o problema tá comigo, porque meu marido gerou uma outra criança com outra mulher, mesmo que seja meu pedido, mas eu acho que eu não tava pensando direito. Se a gente fosse trazer isso para agora, é mais ou menos assim que ela se sentia. E aí ela meio que, ela não quer lidar com isso, ela quer achar um culpado. Então ela pega e joga a culpa para Abraão. Só que a dor dela é tão grande que ela esquece o posicionamento que ela ainda tem dentro da casa dela. Que não é porque a Agar engravidou que tira o posicionamento dela de dentro da casa. Ela continua sendo a que manda em Agar. A Agar é a serva dela. Ela continua sendo a mulher, a dona da casa. Ela continua sendo acima de Agar, digamos assim. E ela meio que, tipo, depois da gravidez, é como se trocasse, invertesse os papéis. É como se Agar fosse
a que mandasse, deixasse de ser serva, e agora quem é a serva é Sarai. De tanta dor, ela esquece o posicionamento dela, e H, pela felicidade dela de estar gerando um filho, ela começa a se sentir e ter um outro posicionamento. Ela esquece que ela é serva, ela esquece do lugar que ela tem, que ela ocupa na casa, e começa a menosprezar Sarai. Só que também eu acredito que não deveria ser fácil para H, já que ela não teve uma escolha. Isso foi uma escolha de Sara. Ela simplesmente teve que obedecer. Então, acho que dá uma mistura de sentimento entre raiva, entre alegria que eu tô gerando uma criança, mas raiva porque eu não queria ter gerado, porque eu não queria ter se deitado com o meu Senhor. Então, existe um misto de sentimentos ali que provoca também aquela situação. Versículo 6. Abraão respondeu a Sarai: você continua a ter controle sobre a sua serva, faça com ela o que melhor lhe aparecer. Ou seja, você continua sendo dono dela. Se você não quer ela, ou se ela tá te menosprezando, mande ela não fazer mais isso, converse com ela. Ela tinha um posicionamento de mandar. É sua serva ainda, vai lá, discute com ela, briga com ela, faça alguma coisa. É como se a dor cegasse a Sarai completamente. Então Sarai a humilhou, e Agar fugiu da presença dela. Quando Abraão chega para Sara e fala para Sarai, e fala que você continua sendo a dona da casa, não, o fato dela estar grávida não muda quem você é. Aí Sara é como se lembrasse de quem ela é e automaticamente humilhasse Agar. Só que quando, trazendo para o dia de hoje, né, se a gente pudesse falar com Sara, a gente poderia falar: Sara, converse com Agar, mas não humilhe ela, porque foi uma decisão sua. Ela só tá grávida porque você pediu. Ela não teve uma escolha, ela não teve uma vontade. Você não via ela pedindo para ser mãe ou querendo ser mãe e querendo ser ter um filho de Abraão. Você não via, em momento nenhum a Bíblia mostra isso. Então ela poderia ter trazido uma outra conversa para a situação, mas ela preferiu humilhar para que ela se sentisse de novo no controle. Eu acho que quando você precisa humilhar alguém para você se sentir no controle, isso demonstra que você está realmente perdido na situação. Versículo 7. Quando o anjo do Senhor a encontrou a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Coitada, ela ali naquele momento de tristeza, de dor, sendo humilhada, não era uma opção minha, não era uma escolha minha, eu tive que me deitar com ele ao seu pedido, Sara, e no final de tudo você ainda me humilha, porque eu gero aquilo que é uma coisa que você quer. Ela foge, e quando ela chega no deserto, numa fonte de água no deserto, um anjo aparece para ela, conversando com ela. Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? E ela respondeu: eu fujo da presença de Sarai, a minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. Pensa, você tá chateada, você tá triste, você tá grávida de um filho que você não queria, mas que você teve que obedecer. Quando aparece um anjo do Senhor que você, na sua cabeça, acha que ele vai te consolar, aparece um anjo e simplesmente volta.
Volta, H, e se sujeite a ela. Olha, deve ter engolido seco. A H deve ter engolido seco essa. Depois o anjo, né, faz uma promessa para ela, mas só por mais que acontecesse a promessa e ela ouvisse a promessa, ouviu a promessa, imagina ela no caminho voltando, provavelmente chorando e tipo, cara, como é que eu vou olhar para Sarai agora? Como é que eu vou entrar agora em casa com vergonha? O que eu vou dizer? Cara, que situação, né? Versículo 10. E o anjo do Senhor disse-lhe também: aumentarei muito a sua descendência de maneira de que tão poderosa não poderá ser contada. Isso foi uma promessa que o Senhor fez. Versículo 11. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz a um filho que quem chamará... Peraí. Você está grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará Ismael. Porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. E, peraí, aqui a gente vê que o significado do nome de Ismael é Deus ouve. Olha que... Cara, é fenomenal isso aqui. Você está grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará Ismael. Porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que me vê. Ela deu o nome do lugar onde ela estava, né, tem algumas traduções que fala poço e tem outros que fala fonte de água. Tu és o Deus que me vê, porque ela dizia: nesse lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Ber-Lahai, fica entre Cádiz e Bered. Aí eu acho lindo esse versículo 13 e 14, que Tu és o Deus que me vê. Eu acho maravilhoso. É como se, por mais que ela tivesse naquela situação, por mais que ela tivesse triste, humilhada, sem caminho, por mais que ela soubesse que ela teria que voltar, que teria que encarar eles de novo, que teria que obedecer a serva, porque era a vontade do Senhor, ela sabia, né? Agora ela sabia que no ventre dela era um menino, que no ventre dela tinha o Ismael, que ele seria um homem abençoado, que teria uma geração através daquela criança. Então é como se o Senhor acalentasse e confortasse o coração dela mediante a tudo que ela já tinha passado naquele dia. No versículo 15 vem o título para mim, o nascimento de Ismael. Agar deu à luz a um filho, a Abraão, e Abraão chamou de Ismael, o filho que Agar lhe deu. Abraão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Gente, essa passagem, ela nos ensina claramente como as nossas escolhas têm um poder gigantesco na nossa vida. E que a melhor coisa que nós devemos fazer é esperar no Senhor, obedecer ao Senhor. E nós vemos aqui, nós aprendemos com H que o tempo de espera não é fácil, que o tempo de espera dói, que o tempo de espera machuca e que o tempo de espera às vezes nos humilha. E que mesmo nós estando tristes, humilhados ou cabisbaixo, não importa a situação que nós estejamos, o Senhor está ali. Ele é o Deus que nos vê, Ele é o Deus que nos ouve, Ele é o Deus que nos protege, Ele é o Deus que faz e acontece. E pode demorar ao nosso ver, mas no tempo dele está tudo certo. É na hora que Ele quer, no tempo que Ele quer. Porque a gente só vê o nosso externo, a gente não vê
como Deus trabalha no nosso interno. A gente vê que a gente quer para ontem aquilo, isso, né? Mas Deus é aquele que trabalha de dentro para fora. Deus trabalha nas nossas vontades, nos nossos sonhos, sim. Mas Ele também trabalha no nosso interior e faz com que nós nos aproximamos dele cada vez mais. Que você fique com essa passagem, que essa passagem possa esclarecer alguma coisa sobre a sua vida, porque nós não lemos simplesmente por ler, nós lemos para que nos traga entendimento, luz sobre a nossa vida no agora também. Então, que nós venhamos a aprender a esperar no Senhor com paciência e que tudo que nós formos escolher, as opções que temos, escolhas que temos, que venhamos a orar e pedir direcionamento para o Senhor, porque esse é o melhor caminho. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que o Senhor abençoe o seu dia, tá? Fique até o próximo vídeo. Tchau!